Olá pessoal, é com alegria e enorme satisfação que tenho a honra de trazer ao conhecimento de nossos amigos, colegas e parceiros contratantes do FIES informações sobre a ação revisional dos contratos de financiamento público em face do excesso apurado na metodologia de cálculo irregular adotada pela instituição financeira para amortização da dívida. Atualmente, a administração desses contratos cabe à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, que tem promovido o financiamento dos encargos estudantis através desse programa social idealizado pelo governo federal a partir da Constituição Federal, o artigo 205 da Constituição. Há algum tempo eu fiz uma ação em causa própria que serviu de base para o desenvolvimento de estudos que resultaram no objetivo de proteger também o direito dos estudantes que firmaram e que pretendem firmar este financiamento de crédito educativo no Brasil. A tese é fruto de anos de estudos afinco e de resultados práticos de centenas de intervenções no judiciário. Não existe perfeição e as teses estão longe de serem perfeitas, mas é um resultado de um trabalho árduo que tem ajudado muitos estudantes. Tem também sido bem recepcionadas pelo judiciário, basta verificar a avalanche de jurisprudências conseguidas e obtidas pelo nosso escritório em defesa desses estudantes. As cláusulas dos contratos de adesão assinadas pelos estudantes com a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil têm afetado o equilíbrio financeiro do contrato, causando onerosidade excessiva aos alunos e comprometendo a finalidade social do FIES, como forma de implementação do acesso ao ensino superior. Os estudantes e mutuários, muitos deles pessoas carentes, continuam obrigados à assunção de débitos desarrazoados em valores acima do previsto em lei e dos efetivamente devidos, em razão do regime de capitalização mensal de juros adotado pela instituição financeira. A ação argumenta ainda que as dívidas mensais e acumuladas sem a necessidade de apuração individualizada da quantia vem causando desconforto e preocupação aos inadimplentes que poderiam, inclusive, voltar a efetuar o pagamento de suas parcelas após serem as mesmas recalculadas. Esse recálculo nada mais é do que a exclusão da capitalização mensal de juros, adotando, portanto, a capitalização simples ou a capitalização anual. O FIES tem um objetivo social, como eu falei no início, não sendo certo ou correto tratá-lo da mesma forma de outros financiamentos bancários, até porque estudantes recém-formados que sequer ingressaram no mercado de trabalho não têm condições de devolver um crédito com juros capitalizados da forma contratada. Basta verificar que os contratos gerados até 2010 continham a atualização do saldo devedor com juros de 9% anuais, mais alto do que, por exemplo, o Fundo de Garantia, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, que pressupõe 3% mais TR, ou seja, para remunerar o trabalhador, a Caixa utiliza a TR e a lei que diz que é 3% mais TR, que fica numa variação de 6%. Agora, para cobrar os estudantes que opinaram pelo financiamento público, a Caixa tem cobrado juros de 9%, muito acima, portanto, da inflação. É impossível exigir que um jovem que acabou de sair da faculdade consiga pagar um financiamento com juros tão altos, principalmente quando esses valores exorbitantes desvirtuam o objetivo social do contrato e faz a inclusão de nomes desses estudantes e respectivos fiadores em cadastros de inadimplentes. O pleito da ação, como eu havia falado, para ficar claro, pressupõe em sede liminar a exclusão dos nomes dos réus de cadastro de inadimplente até que a dívida seja regularizada, até que o saldo devedor seja recalculado. Pede-se também a suspensão da cobrança da dívida em face da discussão judicial, ou seja, até que essas cláusulas sejam revistas e declaradas lícitas a teor da jurisprudência e da lei pátria, não se pode cobrar as mensalidades desses estudantes. Pede-se também que se utilize o critério de anualidade, para a cobrança dos juros nos termos do decreto 22.623 de 33,
que também não se utilizem a tabela price de amortização devido ao anatocismo, prática de juros sobre juros, aplicando qualquer outro sistema de amortização, por exemplo, o SAC ou Gauss, né, que não pressupõe a capitalização mensal de juros, dispensem os repasses de custo de cobranças judiciais, ou seja, todo contrato FIES, quando é executado, além de ter que pagar o saldo devedor, tem que pagar 20% do advogado contratado pela Caixa para estar cobrando essa dívida, quando a Caixa já tem corpo jurídico para estar cobrando essa dívida. Pressupõe ainda a redução dos juros de 9 para 3,4, como eu havia falado, e que se afastem a exigência de fiador nos contratos firmados em razão do FIES, ou seja, que a União seja a fiadora desse contrato e haja substituição desse fiador utilizado pelo estudante, pois após a cobrança ele tem sido humilhado com a inclusão de seu nome em cadastro restritivo. Entre outras coisas, a gente requer a restituição em dobro dos valores pagos em excesso para aqueles estudantes que, com o suor do seu trabalho, conseguiram adimplir em dia o financiamento, né? Além disso, é pedida a condenação por danos morais em um valor arbitrado na Justiça, em razão dessa metodologia irregular que foi adotada pela Caixa Econômica Federal. É importante frisar que as ações têm sucesso absoluto diante da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que veda desde há muito tempo, né, desde 1933, a prática da usura que tem sido feita nesse tipo de contrato, que são verdadeira escravidão na era moderna, pois o estudante passa a trabalhar para constituir riqueza em função de um contrato que está acima da sua capacidade de constituição, ou seja, o estudante passa a trabalhar apenas para saldar um débito irregular. Estamos disponíveis para aqueles estudantes que queiram refazer o cálculo e verificar qual é esse excesso dentro da sua situação singular, dentro do seu próprio contrato. Acreditamos que com os cálculos em mãos do financiamento, Vossa Senhoria possa ter a real noção do impacto financeiro que causa essa ação, né? E também você possa ter ciência absoluta do verdadeiro impasse financeiro em que fomos submetidos mediante o financiamento dos encargos estudantis com o FIES. Fica aí o meu registro, o também contratante do FIES, Dr. Saulo Rodrigues. Um abraço a todos.